Boa noite, professor, boa noite a todos. Então, paradigma de linguagem de programação, disciplina professor Diógenes, e nós vamos aqui apresentar sobre programação orientada a aspecto, A equipe é composta por Everton Oliveira, Félix Moura, Manassés Jorge, Vinícius de Oliveira e João Nascimento. Uma introdução. A programação orientada a aspecto foi criada para resolver a implementação de interesses transversais para os sistemas modelados com orientação a objetos. Porque, assim, na verdade, o sistema programação orientada a aspecto, ela surgiu por conta de algumas situações que, ao orientada a objeto, não foi capaz de solucionar, Porque, assim, é como se fosse, tipo, existem as funções transversais, tem funções comuns, de OO, que não é possível resolver com orientação a objeto. E isso aí é mais ou menos uma terceira dimensão, essa orientada a aspecto, Enfim, mais ou menos desse tipo. Continuando aqui. Usando a AOP, é possível separar esses interesses em unidades chamadas, aspectos. Continuando, Inversion of Control, IOC. Pois os aspectos é que conhecem os componentes do sistema. E os componentes desenvolver com a AOP a lógica de controle invertida neles. A lógica de controle invertida neles é desconhecida aos aspectos. Entendeu? A orientação a aspecto do surgimento, Vamos aqui a situação seguinte. Foi criado com o intuito de resolver o problema de semântica entre o mundo real e a linguagem de programação. A ideia fundamental é criar sistemas que se assemelhem ao mundo real, com objetos que possuem características e comportamentos. Esse paradigma nos trouxe diversos benefícios, como reuso de código, facilidade de manutenção e escalabilidade. Os primeiros OOs, foram o Simula e o Smalltalk. Eu acho que eu escrevi errado, não deve estar certo. Smalltalk, é porque eu tinha visto de outra maneira. Acho que é Smalltalk mesmo, são esses. E tem mais coisa ainda sobre o surgimento da orientada a aspecto, Aqui, o conceito foi criado por Gregor Zigzales e sua equipe, na Xerox PARC, a divisão de pesquisa da Xerox. Eles desenvolveram o Aspect-G, que foi a primeira e mais popular linguagem de programação orientada a aspecto, Porque, assim, a programação orientada a aspecto, de outra forma também, que a gente poderia dizer, seria mais, estou adiantando um pouquinho, que seria mais o conceito. Ela é tipo, ela dá um suporte, Ela é uma linguagem que dá um suporte para o próprio código, podemos assim dizer. Espero que eu tenha falado isso. Acredito que seja assim. Acho que eu entendi mais ou menos assim. Sim, outro ponto importante. O problema de interesses cruzados, Que aí é que está o tchan, Porque tipo, tem a ver um pouquinho com o surgimento, também vem daqui, porque essa é a questão, o problema de interesse cruzado. A comunicação entre os objetos que tenham interesses compartilhados é muito comum e deve ocorrer naturalmente quando falamos de POO, Porém, o problema começa a surgir quando temos um grupo de objetos que depende de um determinado comportamento, mas que não seja de responsabilidade desse grupo. Um exemplo é o registro de logs, de exceções, diversas classes precisam gravar nesses logs, porém, de quem é essa responsabilidade? Tem essa questão aí. Porque também é aquela coisa, o aspecto tira um pouco da questão do acoplamento, que o orientado ao objeto gera.
tipo duplicação de código, né? Essas coisas. Aí o aspecto tem a intenção, né? Uma das finalidades dele é tirar esse acoplamento que o OO gera. Vamos continuar. Ainda na questão de interesse cruzado. A AOP seria um modelo de programação que possibilita a abstração dessas responsabilidades em aspectos. Alguns exemplos seriam controle de acesso, sistemas transacionais, geração de logs, né, como falado anteriormente, e controle de exceções. Vamos lá, continuar aqui. Alguns frameworks, né, como é que se diz? Que é possível utilizar, que é possível baixar, né, para utilização, para implementar no código, né, numa linguagem tipo PHP, Java, C Sharp e JavaScript e Ruby. Tipo, temos o GoAOP, né, o PHP, tem o Aspect-G, que é justamente essa daí que eu vou fazer até uma demonstração no final aqui com vocês, bem básica, tá, meu povo? Às vezes a demonstração bem básica, mas enfim, vou mostrar como é foi feito pela ideia do Eclipse, né? Usei o Eclipse, baixei o aspecto de todo o processo, né? E fiz a utilização do before e after rapidamente, essa transição aí, né? Para poder demonstrar um pouquinho o aspecto. Temos o aspect Sharp, temos o aspect G para o JavaScript e temos o Aquarium para o Ruby. Os conceitos, né, que é o ponto fundamental, né? Tipo, que eu vou mostrar aqui, né? É o device, o join point e o outro também que vai estar mais à frente que vai explicar um pouco melhor, né? Mais amarrado, podemos assim dizer. O device é a operação a ser executada a cada join point, tá? O local onde estará o trecho do código que será executado quando é identificado a execução de um join point. Seria essa a explicação assim do device. Tipo, por que, como é que eu posso dizer? Justamente por essa questão, porque assim, aspecto, né, como o próprio nome diz, tem a ver com a questão de aparência, né? Tipo, face e exterior, né? E o device justamente é ele que faz toda isso tudo tornar possível, né? Podemos assim dizer. O join points. Join points, que seria ponto de junção, eles indicam os locais onde os devices, que deverá ser executado serão ligados. Para melhor compreender, seria a execução de um método, tá? E a atribuição de um valor a ser atribuído. Uma instanciação de um objeto, etc. Podemos assim dizer. Agora, o point codes. Os point codes são expressões definidas pelo programador, que, aplicadas sobre o conjunto de pontos de junção de um programa, selecionam um conjunto deles. O conjunto gerado pelo point code servirá de base para a aplicação de aspecto. Quando eu for demonstrar, né, na prática, né, bem básico, como aqui ressaltar, justamente essa questão aí tentar exemplificar, né, essa questão do point codes, do join points e do advice. Continuando aqui o conceito geral, né, de uma aplicabilidade, podemos assim dizer. São os advices que possuem o comportamento do aspecto, né, como eu tinha dito anteriormente. Existem diversos tipos de advices, como o before, o after, o extreme e o around. Cada um deles define em que momento da execução do join point o comportamento do aspecto deverá ocorrer. Então, essa questão aí é fundamental. Tipo, essa questão do ponto de corte, né, que é antes, é depois, assim que termina de executar o método, enfim, né, essas coisas que ele pode exibir um chamado anteriormente ou depois. Enfim,
que eu poderia dizer a mais é que, assim, o advice é como ele fosse o código propriamente dito, assim, do aspecto, tá? É, que ele é, vamos ver assim, que ele é genericamente executado por qualquer classe, tá? O código, o advice, tá? Tem um código genérico executado por qualquer classe, né? Podemos assim dizer, acredito eu. Acho que é isso mesmo a ideia. E pronto, agora eu vou mostrar os conceitos práticos, né? Que vai ser no próximo vídeo.